Bem, vamos lá então, pessoal, para a próxima questão. Essa questão veio da prova de São Paulo, de pré-requisito em cirurgia, desse ano de 2024. Vamos ao enunciado. Paciente de 65 anos, masculino, diabético tipo 2, foi encaminhado para um centro de cirurgia bariátrica para avaliação de sua obesidade e as opções terapêuticas. Atualmente, faz uso de 30 unidades internacionais de insulina NPH antes do café da manhã e 70 unidades antes e depois do jantar. 850 mg de metformina, 2 vezes ao dia, atorvastatina, nifedipina, alopurinol e aspirina. Tem apneia do sono e está fazendo uso de equipamento de CPAP. Já tentou inúmeros programas de emagrecimento sob supervisão médica nos últimos 5 anos, tendo obtido perda de peso, mas com reganho depois de um período. Não conseguindo, então, a manutenção dos hábitos e das recomendações nutricionais. Seu IMC atual é de 46,6 e tem uma evolução aí há 30 anos. Né? Considerando esse caso clínico hipotético, assinale a alternativa correta quanto aos critérios de indicação de cirurgia bariátrica. Bem, alternativa A. Esse paciente apresenta, em princípio, indicação à cirurgia bariátrica, pois apresenta um IMC maior ou igual a 40, com comorbidades que ameaçam a vida. Alternativa B. Esse paciente apresenta indicação de cirurgia restritiva, pois necessita de perda acentuada do peso e o IMC menor do que 50. Alternativa C. O referido paciente não tem indicação de cirurgia mista, pois tem obesidade instalada há mais de 5 anos. Alternativa D. O referido paciente tem indicação de banda gástrica, pois necessita de perda acentuada e sustentável de peso. Alternativa E. As contraindicações absolutas da cirurgia bariátrica incluem doença cardiovascular não controlada, doença pulmonar em estágio terminal, transtornos psiquiátricos, mesmo que controlados, e vigência de uso de drogas ilícitas. Bem, vamos aí aos comentários, então. Vamos discutir um pouco sobre esses critérios de cirurgia bariátrica, né? Esse tema é um tema que vem crescendo muito nas provas de residência, justamente pela fama aí que as medicações análogas ao GLP-1 têm feito, né? Então, isso tem crescido cada vez mais e aparecido aí nas discussões. Primeiro, quando a gente vai considerar um paciente para avaliação e indicação de cirurgia bariátrica, a gente vai sempre partir da avaliação do IMC. Lembram, pessoal? O IMC é o peso sobre a altura ao quadrado, certo? E a partir daí, a gente tem os graus da obesidade. Né? Obesidade grau 1, IMC é de 30 a 34,9. Obesidade grau 2, IMC é de 35 a 39,9. E obesidade grau 3, IMC é acima igual ou maior do que 40. Bem, pensando nisso, quando a gente vai indicar a cirurgia bariátrica, então, baseado nesses graus da obesidade, o paciente com IMC entre 35 e 39,9, que é a obesidade grau 2, precisa, além do IMC, também de uma comorbidade, como hipertensão, diabetes, epidemia, apneia de sono, enfim, entre outras. E quando o paciente é considerado com obesidade grau 3, que é um IMC igual ou maior do que 40, ele precisa basicamente do IMC, ele não necessita de uma comorbidade associada a esse grau da obesidade para a indicação da cirurgia. Tá? E lembrando, né, pessoal, para os pacientes com obesidade grau 1, a gente tem aquela indicação específica de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, difícil controle, lembra? Né? Então, obesidade grau 1, a gente tem um asterisco aí de indicação, mas não é uma das principais discutidas. Além, então, desses critérios sobre para vocês, né, do IMC e a presença de comorbidade ou não, a gente tem que ter também a falha de tratamento clínico por pelo menos 2 anos. Então, o paciente tem que ter desenvolvido aí alguma terapêutica, algum plano terapêutico que visasse essa perda ponderal sustentável, seja ela com acompanhamento nutricional, endocrinologista, uso de medicações, enfim. E isso tem que ter falhado de alguma forma. Ainda, a gente tem que lembrar da idade, né? Os pacientes estão autorizados a realizar cirurgia bariátrica com aqueles pacientes acima de 16 anos, né? Então, de 16 a 18 já estamos podendo fazer cirurgia bariátrica.
E os pacientes acima de 65 anos, a gente tem que avaliar os riscos, né? Sendo assim, vamos avaliar aí as alternativas. E aí vamos às alternativas de baixo para cima, tá bom? Alternativa E. As contraindicações absolutas da cirurgia bariátrica incluem a doença cardiovascular não controlada, doença pulmonar em estágio terminal, transtornos psiquiátricos, mesmo que controlados. Bem, pessoal, o paciente tem algum transtorno psiquiátrico e está controlado, a gente consegue liberar para a cirurgia bariátrica. Então, isso, de fato, estaria incorreto por conta dessa parte, né? A vigência de uso de drogas ilícitas, é claro, o paciente, a gente tem como recomendação isso não acontecer, ele, apesar de não aparecer como contraindicação absoluta, ela é uma recomendação, sim, do Conselho Federal de Medicina para a gente, tá? Alternativa D. O referido paciente tem indicação de banda gástrica, pois necessita de perda acentuada e sustentável de peso. Bem, pessoal, banda gástrica já é uma técnica que a gente já não utiliza mais, é uma técnica proscrita, né? Vocês vão ver ainda paciente, a gente vai ver um pouco de discussão a respeito, mas já é uma técnica que a gente não utiliza mais, justamente porque a gente vê que o paciente não tem essa perda acentuada e sustentável do peso, tá? Alternativa C. O referido paciente não tem indicação de cirurgia mista, pois tem obesidade instalada há mais de 5 anos. Na verdade, a alternativa se confunde aí, né? Obesidade há mais de 5 anos, inclusive, é uma das recomendações, entra como recomendações pelo Conselho Federal de Medicina, o paciente tem uma obesidade com peso estável. E essa questão da contraindicação da cirurgia mista, muito pelo contrário, né? A cirurgia mista, embora o termo também é um termo mais antigo, né? A gente nem está falando mais de cirurgias restritivas, desobstrutivas, cirurgia mista, e a cirurgia mista se refere basicamente ao bypass gástrico em Y de Roux, com reconstrução. Vamos corrigir essa parte, espera aí. Bom, então, vamos à alternativa C. Alternativa C, o referido paciente não tem indicação de cirurgia mista, pois tem obesidade instalada há mais de 5 anos. Bem, pessoal, a alternativa se confunde um pouco, né? A questão da obesidade instalada há mais de 5 anos, inclusive, é um pré-requisito, não como pré-requisito absoluto, mas é uma recomendação aí do Conselho Federal de Medicina, que o paciente tem uma obesidade crônica há um tempo. E a indicação da cirurgia, a técnica mista, embora a gente já não utilize mais esse termo, né, técnicas mistas, absortivas e deabsortivas, a gente já sabe que essa classificação já não é mais tão adequada. A técnica mista aí, ela se refere ao bypass gástrico com reconstrução em Y de Roux. Né? Muito pelo contrário, é a indicação padrão ouro para cirurgias bariátricas atualmente. Né? Então, essa alternativa realmente está fora. Alternativa B. Esse paciente apresenta indicação de cirurgia restritiva, pois necessita de uma perda acentuada e tem um IMC menor do que 50. Assim, um pouco confusa também a alternativa, né? Ele diz coisas diferentes, muito pelo contrário. Pacientes que têm IMC acima de 50, a gente costuma indicar mais cirurgias restritivas, que seria o sleeve aí no caso, até mesmo pela dificuldade técnica, muitas vezes, da gordura intraabdominal. Então, a alternativa não está numa alternativa correta. Alternativa A. Esse paciente apresenta, em princípio, indicação de cirurgia bariátrica, sim, pois apresenta um IMC maior do que 40, correto, com comorbidades que ameaçam a vida. É isso, pessoal. Então, alternativa certa, alternativa A.